Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Para quem não sabe, hoje, daqui a pouquinho, quando for 5h30 da tarde, vai acontecer um evento único na história da humanidade. Campos e campos estarão reunidos para falar sobre inflação. Inflação, consequências da inflação, o que a gente pode esperar, quais os cenários, Brasil, mundo, sua vida, seus momentos de intimidade, tudo isso é regulado pela inflação e a gente nem sabe disso. Ora, nós vamos falar sobre isso durante algum tempo, hoje a partir das 5h30, mas como eu fiz um vídeo sobre inflação alguns meses atrás, numa série em que eu explicava fundamentos da economia, tá? Algumas pessoas assistiram, outras não. Eu acho que vale a pena vocês assistirem esse vídeo. Infelizmente, eu não posso simplesmente pegar e botar o vídeo de novo, tá? Então, eu tenho que como usar aqui um subterfúgio simpático. O YouTube não ganha de mim. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar o vídeo para vocês verem. E vou tocar ele em 1,5 vezes, para ser mais rápido. O vídeo tem uns 10, 15 minutos. Mas eu acho que vale a pena vocês assistirem. Quem já viu, relembra. Quem não viu, assiste pela primeira vez e compreende o conceito de inflação. Obviamente que eu vou repetir um trechinho disso hoje, na hora que a gente for conversar, eu e meu irmão. Mas eu não vou explicar tudo isso. Então, se você já tiver esse conceito na cabeça, vai te ajudar bastante. Se você não for assistir hoje, não tem problema, assiste o gravado. Se não for assistir o gravado, pelo menos você já assistiu essa parte da inflação e você conseguirá ter um conhecimento um pouquinho melhor sobre isso. Tá bem? Vamos lá, vamos tocar o negócio. Esse vídeo não tem absolutamente nada a ver com este gráfico que está na tela, tá? Aliás, não tem nada a ver com o mercado em si. Eu queria falar com vocês sobre alguns fundamentos extremamente básicos de economia e que aparentemente muita gente desconhece. Ou aquele negócio, a gente ouve falar, mas não sabe exatamente o que é, ouve o galo cantar, mas não sabe onde ele está. Tá? Então, alguns fundamentos muito básicos são necessários para quem vai operar no mercado. Porque, afinal de contas, nós estamos lidando com economia. No final das contas, nós estamos lidando com dinheiro, economia, finanças, tudo isso. E esses fundamentos podem ser importantes. Um dos primeiros elementos que as pessoas têm que conhecer, não só porque no momento está realmente nos afetando, mas principalmente pelo que isso representa. Uh, as pessoas sempre ficam assim, mas o que faz a bolsa subir? O que faz os preços se mexerem? O que faz a economia crescer? O que é importante na economia? O que é mais importante? Qual é o fundamento de tudo? Qual é a base de tudo? Aí as pessoas vêm e falam assim, é o mercado que comanda tudo, se a bolsa sobe, as coisas sobem. Não, é o dólar, outros vão dizer, é o dólar, se o dólar sobe ou desce, aí faz influência. Outros vão dizer, não, são os juros, são os juros, quando os juros fazem esse movimento, aí acontece isso, ou aquilo outro. Deixa eu dar uma tossidinha aqui. Essa tosse não me larga. Bem, e aí, qual deles então será? Nenhum deles. Nenhum deles. O que move a economia, pessoal, não são os juros, não é o dólar, não é o mercado, não são os preços, não é o governo. O que move a economia é a inflação. Tá? Por que isso? A inflação é a base de tudo aquilo que vai acontecer na economia. Mas pouca gente compreende efetivamente o que seja inflação. Todo mundo sabe que inflação é quando as coisas aumentam de preço. Mas isso é só a consequência da inflação. A inflação tem como consequência o aumento dos custos, do preço das coisas. Mas inflação, ela pode acontecer, como nós vemos nas coisas que nós compramos, estão ficando mais caras, mas ela pode acontecer em qualquer coisa. Supondo, por exemplo, que numa certa comunidade o pessoal não tenha dinheiro, eles não têm dinheiro, moeda, não. O que eles são? Eles são plantadores de cana-de-açúcar. Eles plantam cana-de-açúcar naquela comunidade. Então. Uma outra comunidade próxima também não tem dinheiro. Eles também não trabalham com dinheiro. São sociedades mais primitivas que não têm dinheiro. A sociedade ao lado, ela planta batatas. Então uma planta cana-de-açúcar, outra planta batatas. E essas duas sociedades, elas trabalham entre si na troca, no escambo, como se chama. Eles trocam um produto. Eu tenho tantas canas e tu tem tantas batatas, a gente troca uma pela outra e todo mundo fica feliz. Muito bem. Isso, as pessoas, mal ou bem, aos poucos, elas vão definir. Olha, quanto de cana eu troco por quanto de batatas? Isso não tem um número preciso. Né? A gente vai ter que ir trabalhando. As próprias sociedades vão falar, não, esse agora não quero. Se você me der 10 batatas, eu não vou te dar 1 quilo de cana. Eu quero pelo meu quilo de cana, eu quero 20 batatas. Detalhe, nesse ponto, é importante compreender por que $1 compra mais do que R$ 1. Nessa época aqui, o dólar estava custando 5,13. Quanto que ele está valendo hoje? Mais ou menos 5,13. Tá? Então, observem que essa coisa que eu estou falando aí como batata e cana, ela existe hoje da mesma forma em moeda. Por que $1 compra tantas coisas e R$ 1 compra tantas outras coisas diferentes, em uma quantidade menor? Por que essa paridade entre as moedas é tão diferente? Porque não é simplesmente, R$ 1 compra o que $1 compra. Afinal de contas, é 1 para 1, né? Mesma coisa. Não é assim. De onde vem essa diferença? Entre outras coisas, vem da produtividade,
de cada um dos países, vem da parte dos impostos, vem da percepção que as pessoas tenham sobre a consistência de uma moeda em relação à outra, e tudo isso, se você for descascando, chega naquilo que eu estou exemplificando agora com as batatas e com a cana. É a percepção que uma comunidade tem do valor relativo do seu bem em relação ao valor relativo do outro bem produzido por outra comunidade. Pode ter ficado um pouco estranho, mas pensem depois sobre isso aí. E vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Como isso vai ser definido? Isso vai ser definido pela escassez do produto. Então, nós temos que entender o seguinte: a base da coisa está na disponibilidade ou na escassez de um produto. Se aquele ano a plantação de batata daquela tribo foi muito boa e deu batata pra cacete, mas muita batata mesmo. Normalmente eles escolhem, vamos dizer, 100 sacos de batata. Nesse ano eles escolheram 500 sacos de batata. Quando eles forem trocar pela cana, num primeiro momento eles vão trocar o mesmo número de batatas pelo mesmo número de cana. Claro. Né? Num primeiro momento, as duas tribos vão trocar pelo preço que eles tinham trocado da última vez que fizeram o negócio. Só que na segunda vez ou na terceira, quando eles forem fazer a troca de novo, como tem muita batata, muita batata, vai ter muita gente oferecendo para trocar pela cana. E o cara do lado da cana vai olhar e falar assim: peraí, eles estão me dando. Normalmente tem 2 caras ou 3 aqui querendo fazer trade comigo. A compra da batata, troca da batata pela cana. Dessa vez tem 30. E todos eles cheios de saco de batata. Ora, eu não vou aceitar pela minha pobre cana que eu trabalhei aqui alucinadamente a mesma quantidade de batata que eu aceitei antes. Eu quero mais. Ao invés de eu querer 10 batatas, eu vou querer 20. Então, pelo meu saco de cana, pelo meu quilo de cana, eu quero 20 batatas. E aí o cara do outro lado vai falar: mas a gente sempre negociou em 10. Não, mas eu não quero 10, eu quero 20. Vai ter aquela discussão, blá 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 blá, e o cara vai olhar e falar assim: pô, olha só, eu não posso comer 500 sacos de batata. Eu preciso da cana. O que eu vou fazer? Tá bom, eu tenho muita batata, vou pegar minhas batatas e vou dar pela cana. Tanto faz, né? Podia ter 10, agora tenho 20, tá? Eu vou lá e dou as 20 sacas de batata. Ou melhor, assim, as 20 batatas pelo meu quilo de cana. Isso é inflação. Inflação não é o aumento do preço, essa é a consequência. Também a inflação não é as 10 batatas passarem a serem 20 batatas. Não. A inflação, ela é o efeito que o exagero de disponibilidade de um certo produto, qualquer um que seja, causa nas trocas relativas a esse produto. Então, essa é uma forma de você definir inflação. Quando a gente transforma isso para o dinheiro, que é aquilo que nós estamos acostumados a mexer normalmente, tá? A gente tem lá X dinheiro, vamos dizer que eu tenha X dólares, eu tenho uma nota de 100 dólares. Todo ano eu vou lá e compro, com minha nota de 100 dólares, eu compro, alguma coisa, vamos dizer, 10 Big Macs. Todo ano eu faço isso. Só que o governo americano resolveu que ia imprimir 1 milhão de notas a mais, muitas notas a mais, para poder distribuir para passando necessidade com o negócio do Covid. Tava difícil, muita gente perdeu emprego, tava cheio de gente que não podia trabalhar. Então eles pegam esse dinheiro, imprimem uma porção de dinheiro, e aí botam esse dinheiro na mão das pessoas. Ora, o produto que nós queremos comprar, o McDonald's lá, o Big Mac, ele é finito, ele acaba. Se eu comprar tudo, ele acabou, eu não tenho mais o que comprar. Então começa a haver uma corrida de várias pessoas diferentes que tenham aquela mesma nota de 100 para falar assim: eu quero comprar tantos Big Macs, mas acabou. Por quê? Porque o outro cara chegou aqui antes de mim e comprou tudo. Então eu vou chegar por esse mesmo cara que me vende o Big Mac e vou falar assim: bicho, olha só, ao invés de dar 100, eu te dou 120, vende pra mim, pô. O cara vai olhar e falar: pô, se eu posso vender por 120 para esse cara aqui, ou por 100 para aquele cara ali, eu vou vender para esse cara aqui de 120. E vende pro cara que ofereceu 120. Por que o cara ofereceu 120? Porque ele tem mais dinheiro disponível, ele tem mais moeda. A moeda está em quantidade a mais do que é produzido na economia. Quando nós temos que ter um aumento na quantidade de moeda, ela tem que ser compatível com o aumento na produção de bens. Essas coisas elas têm que ir acompanhando par a passo. Quando há um desequilíbrio nessas duas coisas, ou há muita moeda para pouca produção, ou quando há muita coisa para pouca moeda, gera uma alteração no valor da moeda. E isso vai se refletir em inflação, deflação ou outras coisas. Então, é importante compreender isso, porque sem compreender isso, você não vai compreender o que acontece na economia. Porque todo o resto que acontecer na economia vai acontecer por causa da inflação. A inflação ela é tão primitivamente básica na economia, que quando ela acontece, a inflação sempre vai acontecer. Sempre vai haver algum tipo de inflação. Por quê? Porque dinheiro não desaparece, ele é impresso ou em moedas, ou em ouro, ou em qualquer coisa, estão sempre cavucando ouro. E o ouro não some, ele não simplesmente você não come ouro, ele não desapareceu. Então a quantidade de ouro hoje, ela vai ser maior hoje do que ontem. Por quê? Porque alguém cavou ouro e tirou um pouquinho. Só que isso aí é pouquinho. Então a inflação no ouro, ela vai existir. A mesma coisa na moeda, a mesma coisa nas outras coisas. Então a inflação sempre vai existir, mas ela é muito, muito controlada pelos bancos centrais, porque há um limite até onde a inflação ela é salutar. E ela é salutar em pequenas doses, como certos venenos são pequenas doses, são salutares, se chamam remédios. Tá? Mas se você pegar o mesmo remédio que cura sua dor de cabeça e tomar um pote inteiro, ele vai ser um veneno e é capaz de você morrer intoxicado pelo remédio. A inflação tem esse mesmo princípio. Então, uma pequena quantidade de inflação é muito importante, porque faz com que a economia esteja sempre trabalhando na busca de alcançar a produção que vai equalizar aquela quantidade de inflação. Então, a coisa tende uma aí atrás da outra e todo mundo vai crescendo. Quando a inflação sai da medida e começa a subir demais, muito, como está agora, né? Inflação de 8, 9, 10%, é muito, 12%, é muito. Tá? Por que é muito? Porque isso faz com que haja um desequilíbrio muito grande entre a quantidade de moeda, de dinheiro e de bens no mercado.
Então, é importante compreender isso. Inflação, ela é salutar. Inflação ajuda a economia. Só que ela tem que ser pequenininha. Se você for observar, em geral, os bancos centrais do mundo inteiro trabalham com níveis de meta de inflação ali em torno de até 2%. Nós trabalhamos com uma meta bastante mais acima, tá? De 4,5% a 6,5%, não sei se o Banco Central mudou ultimamente, mas era essa a faixa da banda da inflação. O que é muito acima do que a média dos outros países de nível econômico semelhante ao nosso trabalham. Por quê? Porque o Brasil tem, infelizmente, ainda uma opção de leis altamente inflacionárias em que as coisas são indexadas e com isso elas sobem automaticamente quando a inflação sobe. Na maior parte dos países isso não acontece. Então se a inflação, sei lá, 10%, todo o salário para o outro ano, inclusive aposentadorias, salário, tudo tem que ser negociado. Ele não é automaticamente reajustado. A inflação no Brasil não acaba nunca, porque por conta daqueles mecanismos que ainda existem desde a época da nossa hiperinflação, continuam existindo muitas coisas indexadas. Você pode ver que tem índice de inflação, índice de reajuste de aluguel. Esse índice não deveria existir. As pessoas deveriam reajustar o aluguel independentemente entre elas dentro de uma negociação. Índice de reajuste da aposentadoria, a básica, né, de um salário. Ela é reajustada automaticamente pela inflação. Não deveria acontecer. Deveria também ser o governo a decidir o que poderia fazer frente ao caixa. Então, uma série de coisas. O Brasil mantém essas leis antigas, esses hábitos antigos, e isso faz com que haja uma inflação inercial que nunca acaba. Ela nunca nos larga. Mas a maior parte dos países não tem isso. Então, a inflação, as metas de inflação são muito mais baixas. E segue o vídeo. E esse desequilíbrio é muito pouco útil para a economia. Por quê? Porque a base de trocas fica comprometida. E isso é um dos grandes males para a economia. O que acontece inevitavelmente quando isso surge, né? Quando a inflação começa a subir? Nós vamos falar mais sobre isso num próximo vídeo, mas o Banco Central, de qualquer um dos países que você conhecer, o fator principal do Banco Central, aquilo que ele serve, vamos dizer assim, a sua precípua qualidade não. Sua precípua obrigação, seria a melhor explicação, é o controle da inflação. O objetivo do Banco Central não é intervir no dólar para fazer ele cair, não é alterar a taxa de juros porque o cara resolveu que tinha que alterar a taxa de juros, não. O objetivo do Banco Central é manter o poder de compra da moeda. E isso significa, traduzindo, que ele tem que controlar a inflação. Ora, ele tem vários mecanismos para fazer isso. Eu vou falar sobre isso em outros vídeos. Mas, detalhe, esse vídeo que nós estamos assistindo, ele foi colocado no ar em 2 de agosto. Logo em seguida, no outro dia, teve um vídeo sobre juros. Eu recomendo também, quem tiver interesse no assunto, que dê uma olhadinha. Então, 2 de agosto, 3 de agosto, essa fase aí, tem alguns vídeos falando sobre conceitos básicos de economia, que são profundamente importantes para quem lida no mercado. Você está no mercado e você não sabe como ele funciona, é muito complicado. Vai ficar muito complicado. É difícil você... Pode dar certo, você pode ir para frente, pode tudo ser bonito, mas é muito mais difícil você se dar bem num lugar que você não tem a menor ideia de como são as regras, não é? Você entra num bar, não sabe se pode sentar na cadeira, se pode pedir cerveja, se você pode falar com a garçonete, você não sabe nada. Aí, por acaso, nesse lugar aqui, você não pode se dirigir à garçonete. Por quê? Porque é contra os costumes ou a lei. Aí você vai, chegou, garçonete, por favor, me traz isso. Pronto, tá preso. Como assim? Estou preso? Eu estou fazendo o que eu sempre fiz. Não, porque aqui as regras são diferentes. Quando você entra no mercado, e vocês estão entrando no mercado, vocês estão no mercado de capitais, o mercado de capitais é um mundo à parte. É um mundo chamado economia. Tem suas próprias regras, tem suas próprias leis, tem tudo aquilo que vocês precisam ter um conhecimento. Não precisa ser um economista, profundo conhecedor do negócio, mas você tem que ter noção sobre como as coisas funcionam ou vocês vão se dar mal. Óbvio, pode dar bem, mas a chance de se dar mal é muito maior. É ao objetivar atingir essa medida, que o Banco Central atua. E a atuação do Banco Central, ela é como um trator passando por cima de um formigueiro. Tá? Ela arrasa com todo mundo que estiver contra. Então, a atuação do Banco Central faz com que toda a economia se mova. Pode ser um efeito imediato, pode demorar um pouquinho, 6 meses, um ano, 2. Isso aí depende da dose, né? Depende de uma série de coisas. Não depende só da vontade do Banco Central. Mas é através da atuação do Banco Central que a economia volta a entrar nos eixos. E eu vou explicar num próximo vídeo como isso é feito. Mas captaram que inflação não é o aumento dos preços. Essa é a consequência. Inflação é o desequilíbrio que leva ao aumento dos preços. É o desequilíbrio entre a moeda de troca, seja ela qual for, pode ser batatas no exemplo que eu dei, pode ser dinheiro, dólar no outro exemplo, frente
aos produtos disponíveis para serem negociados. Então, a disparidade entre essas duas coisas é que leva a um descasamento dos preços que nós reconhecemos através do aumento do preço lá e que a gente chama de inflação no dia a dia. Tá bem? Então, eu queria explicar isso para vocês de uma forma que fosse meio clara. Eu não sei se ficou claro, eu espero que tenha. Eu acho que ficou bastante claro, muita gente elogiou esse vídeo. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Tem outros, né, na sequência, estão lá, como eu falei, em agosto de 2022, eu fiz uma série de vídeos sobre isso, então vale a pena vocês darem uma olhadinha, quem tiver interesse. Mas, especificamente, esse vídeo é, vamos dizer assim, um preparatório para o que nós vamos falar mais tarde, daqui a pouquinho, no Campos e Campos. Eu e o meu irmão vamos discutir sobre inflação Brasil, internacional, juros, o que, que as coisas estão acontecendo e o que, que a gente pode esperar a respeito desse tipo de coisa. Tá bem? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e até daqui a pouco, até as 5h30. Tchau, tchau!